Vamos ler desde o versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que colocaste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. E se não te arrependeres, tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quando eu comecei a meditar nessa passagem, isso começou a me levar sobre... São 7 cartas que Deus revelou ao apóstolo João para escrever as 7 tipos de igrejas do Apocalipse. São as igrejas do fim dos tempos. São as igrejas desses dias que eu e você estamos vivendo. Nós já estamos vivendo o Apocalipse. Nós já estamos nele. E nós devemos nos preparar para esse tempo que há de chegar. Nós devemos estar preparados para quando a hora chegar. Que hora, bispo? A primeira é o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada. Está se aproxima o dia do arrebatamento da igreja de Jesus. E segundo, a tribulação que antecede o arrebatamento. Nós iremos passar um tempo de tribulação, já estamos vivendo. Essa pandemia, esse Covid, foi uma preparação do que a igreja vai passar, né? As taças da ira de Deus, se você for ler o livro de Apocalipse, se você já leu, você vai lembrar. Se não leu, você vai entender o que eu vou falar. Que as taças da ira de Deus já estão sendo derramadas sobre a terra. Gente morreu nos 4 cantos do globo terrestre. Muita gente morreu por conta dessa pandemia, né? A ira de Deus está chegando no seu limite, no seu ápice. Há muitos anos é pregado que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Eu estou indo para 29 anos de fé, sem nunca me desviar. E já ouvia que Jesus ia buscar a igreja. E nesses anos todos já vi tanta coisa acontecer. Já vi tanta coisa passar. Já vi tanta coisa no meio do povo de Deus. E com convicção eu digo, perto está o dia do Senhor. Perto está o dia que Ele vem buscar a sua noiva. Por isso nós devemos estar preparados para esse dia. Devemos estar preparados para quando a hora chegar. Que a trombeta vai tocar e nós, os salvos, vão ouvir o toque da trombeta, né? E no piscar de olhos vamos ao encontro do noivo. Amém? Mas, queridos, nós precisamos entender o que Deus está falando aqui. A primeira igreja era uma igreja fervorosa, era uma igreja apaixonada e apaixonante. Era uma igreja que era prazeroso de estar, um povo humilde, simples, mas era um povo apaixonado por Jesus. Era um povo fervoroso, né, que não cedeu à idolatria em meio a Diana dos Efésios. Eles quebraram a idolatria. Essa igreja foi levantada num ambiente de idolatria, numa cultura de idolatria. E essa igreja, ela se levantou apaixonada por Jesus, comprometida com Jesus. Ela se levantou cheia do amor de Jesus.
Era uma igreja que ganhava almas, que estava ali, que fazia o que a igreja, o que nós fizemos, se importava com o próximo. Era uma igreja que amava o próximo, que contribuía, que ajudava muito nas viagens missionárias de Paulo. Era uma igreja fervorosa. Porém, essa igreja esfriou. Não se desviou, esfriou. A igreja não diminuiu o número dos seus membros. Estavam lá. Se tornaram religiosos. Sabiam o que tinham que fazer, então eles faziam. Mas já não se tinha mais o fervor, a ponto do Senhor inspirar João e falar: diga para eles que eu tenho uma coisa contra. O Senhor diz aqui: conheço as tuas obras, verso 2. Conheço o teu trabalho e conheço a tua perseverança. Era uma igreja cheia de obras. Era uma igreja, queridos, apaixonante de fazer parte. Era tão lindo de fazer parte. Era uma igreja perseverante. Começava uma coisa e ia até o fim. Era uma igreja que não suportava os maus. Era uma igreja que colocou à prova aqueles que se diziam apóstolos. Houve um momento na história que muitos apóstolos começaram a se levantar e eram falsos apóstolos. Eram pessoas que não foram levantadas por Deus. Algo mais ou menos parecido que nós temos visto nesses últimos tempos. Pessoas correndo atrás de título, querendo ser ungido apóstolo, bispo, arcebispo, chefe de Deus, Tem gente que quer título. Correndo atrás disso. E essa igreja colocou à prova os falsos profetas. E descobriram que eram mentirosos. Verso 3. Era uma igreja que tinha perseverança. E por causa do nome de Jesus sofreu, mas não desfaleceu. Uma igreja que sofreu por causa de Jesus. Não negou a fé. Não negou a fé. Não cedeu a pressão. Perseverou. Não desfaleceu. Porém, verso 4. Deixaste o teu primeiro amor. Ah, queridos. Quando o Senhor começou a me revelar essas coisas, falar essas coisas, o meu coração começou a arder. O meu coração começou a doer. Que essa igreja de Éfeso continua latente hoje. Há um povo fiel, um povo apaixonado por Jesus, um povo comprometido com Jesus, mas deixou o primeiro amor. Não tem mais aquele fervor de antes. Não tem o fervor que tinha antes, de falar de Jesus, de falar para vir à igreja, de falar de Jesus para as pessoas lá fora. Agora é um peso vir para um culto de oração, uma vigília, vir para o culto até é um peso. Eu não sei se vou no culto hoje. Negocia-se culto. Para passear, para fazer lazer, para tanta coisa, não se negocia. Está prontinho. Pátio. Voar as tranças, que nem diz o goiano. Mas aquele primeiro amor se esfriou. E não sou eu que estou dizendo isso, é o Senhor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí ele dá um conselho. Lembra-te de onde caíste. Lembra quando foi que o primeiro amor começou a esfriar? Naquela decepção com aquele líder, com aquela líder. Naquela decepção com aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus. Quando foi que o primeiro amor começou a esfriar? Quando que aconteceu? Quando aquele familiar, aquele parente faleceu? Aquele líder foi embora? Quando foi? Quando foi que o primeiro amor começou a esfriar? Quando Deus
não atendeu a sua oração que você queria. Quando foi? Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Lembra como você orava no início? Até para comer o lanche da tarde, o café da tarde, você orava. Para comer um lanche, uma bala, se orava. Né? Hoje, para fazer a oração do meio-dia, é uma briga. De noite, para orar, aquela oração. Jesus, obrigado pelo... Mal termina a oração da noite, já está dormindo. Né? Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Arrepende-te. E volta a praticar as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Ah, queridos, como nós temos visto nesses dias o Senhor fazendo visitação a muita gente. O Senhor tem vindo visitar muita gente e o candeeiro tem sido removido. Pessoas com chamado, pessoas com dons, pessoas com ministérios, pessoas com vocações. O candeeiro foi removido. Acabou o brilho. Acabou o brilho. Está ofuscado. O Senhor tem vindo visitar. E eu ouço nessa noite um bradar do céu dizendo: eu vou fazer visitação. Eu vou visitar. Brevemente virei. Mas o prazer de Deus não é remover o nosso candeeiro, queridos. O prazer de Deus não é tirar o que Ele nos confiou, não. O prazer dele é ver a gente fluindo naquilo que Ele nos confiou. É ver a gente fluindo naquilo no qual Ele nos chamou. Amém? Mas o que é necessário? Arrependimento. Arrependimento não pode ser remorso. Remorso, a pessoa volta a praticar. Primeira oportunidade, a primeira frustração, ela volta a praticar. Remorso é aquela dor. Puxa, eu não devia fazer isso. A gente até chora. Arrependimento é uma dor profunda. Porque a gente tem consciência que ferimos a Deus. Antes de ferir alguém com a nossa prática, eu feri Deus. Arrependimento me leva a uma mudança radical. Arrependimento me leva a uma atitude radical para mudar. Hoje eu falava com uma pessoa que perdeu tudo porque não quis se arrepender. Perdeu tudo, literalmente perdeu tudo. Desde o casamento, desde a presença dos filhos, desde a situação econômica, perdeu tudo. E perdeu também o seu lugar no corpo de Cristo. Nem na igreja vai mais, por causa da falta de arrependimento. Porque era um passo de ir lá e consertar, dizer: me perdoa, eu falhei contigo. Ele precisava ir lá consertar, pedir perdão. Ele disse: eu não vou. Perdeu tudo. Sabe, queridos? A falta de arrependimento traz ruína na vida da gente. Judas se sentiu com remorso por ter traído Jesus. Se enforcou. O remorso nos leva ao suicídio espiritual. O arrependimento nos leva ao conserto. Judas não negou Jesus, ele traiu Jesus. Mas sentiu-se com remorso, se matou. Pedro negou 3 vezes, na mesma noite. Quis fugir, quis largar tudo. Quando ele se depara com Jesus, ele já estava arrependido. Já estava arrependido. E aí Jesus pergunta para ele: tu me amas? Eu te amo. 3 vezes para doer, para conscientizar e para verdadeiramente ele se posicionar.
Arrependimento nos leva a uma mudança. Vão criticar, vão falar, vão dizer, mas eu estou arrependido. Estou ciente do que eu vou colher. Mas, ao mesmo tempo, começa um plantio de algo novo do que eu quero colher. Arrependimento é isso. Sei que eu vou colher, mas já começa a plantar aquilo que eu quero colher. Atitude nova, comportamento novo, posição nova. Tá entendendo? Arrepende-te e pratica arrependimento e voltar a praticar as primeiras obras. Retomar seu caminho com Deus. E aí, versículo 6. Tens, porém, a teu favor, olha só, tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Essa igreja aqui, olha só, eles estavam, frios. O primeiro amor se esfriou, mas eles tinham algo a favor. Eles tinham algo precioso no caráter deles. Eles odiavam a obra dos nicolaítas. Bispo do céu, o que é os nicolaítas? Quem são eles? Alguns estudiosos dizem que os nicolaítas eram discípulos de Nicolau, que foi um dos diáconos consagrados lá no livro de Atos dos Apóstolos. Apenas uma teoria, que foi discípulo, ele era discípulo de Antioquia, era judeu convertido. Não tem nada concreto para dizer que os nicolaítas eram oriundos dele. Porém, os nicolaítas, eles eram aqueles que se infiltravam no meio dos cristãos para dividir a igreja. Trazendo para a nossa linguagem de hoje, os nicolaítas eram aqueles que dividiam igrejas, que traziam essa divisão no meio da igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja de princípio e de honra, que honrava a liderança, honrava a autoridade. E eles tinham esse ato a favor deles. E Jesus disse aqui, e eu odeio. Odeio o quê? Quem divide igreja. Quem traz divisão. Quem tem essa posição, esse comportamento. Deus abomina, odeia essa prática. E aí o Espírito Santo me levou lá a Provérbios 6. Abre lá comigo. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Provérbios 6, 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, as 7 que a sua alma abomina. A 7ª, sua alma abomina. Primeira, olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que elabora projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E 7º, que a alma de Deus abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Olha o que o Senhor fala. 6 coisas o Senhor odeia. Deus não tem prazer. Olhos arrogantes. Eu não preciso de ninguém, não preciso de conselho, não preciso de ajuda. Deus odeia olhos arrogantes. Eu sei tudo, eu tenho a última palavra, eu é que sei. Aquela pessoa que sempre se desculpa. O apóstolo Luiz Hermínio diz que aquele que é bom de argumentos é ruim de arrependimento. Não é? Quem dá muita desculpa é porque não se arrependeu de verdade. Você vê por um filho. Quando ele está realmente arrependido, ele chora e pede perdão. Quando ele não está arrependido, ele começa com um monte de desculpa. É por isso, é por aquilo. Até chora, às vezes até de raiva chora. Mas não mostrou arrependimento. Ele vai cometer, vai errar de novo, na mesma área. Quando ele começa com muita desculpa. Assim é o ser humano. Quando ele começa com muita desculpa porque não está arrependido.
A segunda é língua mentirosa. Não preciso nem explicar, falar sobre isso, né? Desde pequeno a gente ouve que mentira tem perna curta, não é? Mãos que derramam sangue inocente, Deus odeia. Aquele que tira a vida dos outros. E tem gente que é um serial killer. Sabe o que é isso? Matador em série. Dentro da igreja tem matadores em série. Com palavras. Estão ali matando o sonho dos outros, matando a fé dos outros, matando a esperança dos outros, dizendo que não é capaz, que não pode, quem tu pensa que é. São mãos que estão derramando sangue inocente, dizendo que tu não pode ser salvo, tu é até um pecador, tu não presta, tu não vai para o céu. Por quê? Por causa da tua roupa, por causa do teu brinco, por causa do teu cabelo, por causa disso, por causa daquilo. Cuidado. Coração que elabora projetos iníquos. Aquele coração que está sempre maquinando algo de mal para fazer. Deus odeia. Pés que se apressam a correr para o mal. Rapaz, tu dá conselho, tu fala, mas a pessoa volta e meia, corre lá para a boca de fumo, corre lá para a casa de prostituição, corre lá para o bar encher a cara. Cuidado, cuidado, é hora de se posicionar, é hora de um posicionamento. Teus pés têm corrido para onde? Para onde os teus pés apressadamente correm? Para a casa de Deus? Quando a coisa fica feia, você vai para o teu quarto e ora. O que é que você faz? Vai lá e tem que quebrar alguma coisa para aliviar a ira? Cuidado, cuidado. Tem que xingar meio mundo para aliviar a raiva? Cuidado, cuidado. E testemunha falsa que profere mentiras. Deus odeia. Mas Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Como assim, bispo? Tu sabia que acho que não tem nenhum João aqui, né? Tem algum João? Não? Tu sabia que o João... O quê? Chega até a ser uma água, né? O quê? Me conta. Tem gente que tem prazer em ouvir uma fofoquinha. Tem gente que tem prazer em saber algo de ruim da vida do outro. Quando os parentes se reúnem, o que é que conversa? Daquele primo que não sei o que está quebrado, daquele tio que não sei o que está doente, aquele outro lá, só para falar de coisa ruim da família, né? Ninguém reúne para falar de projeto. Entrei para a faculdade. O quê? Com 40 anos, com 50, com 60, com 200 anos? Ei, as pessoas não falam de projeto. É um nível de mediocridade tão grande. Sabe o que é mediocridade? Pergunta para quem está perto de você. Sabe o que é uma pessoa medíocre? Sabe? Medíocre é alguém na média. A gente já pensa que é uma coisa ruim, uma palavra feia, né? Mas a tradução da palavra medíocre quer dizer alguém na média. Então, traduzindo do latim, é alguém que é igual a todo mundo. Você quer ser alguém? Você que... Também. O hipócrita é pior, né? Né? Então, você quer ser alguém na média? Ou você quer ser alguém melhor? Você quer ser igual a todo mundo? Não é questão de soberba, altivez, não. É questão de olhar para si e dizer, peraí, eu não quero continuar assim. Eu não quero continuar desse jeito. Eu não quero ser hipócrita. Eu quero melhorar. Fingindo que está tudo bem, maquiando que está tudo legal. Não está legal. Eu vou corrigir. Eu vou consertar. Se hoje a medicina evoluiu tanto, não é? Tem um problema, a pessoa já corre lá para tratar. Um problema de estômago, vai lá no gastro. Problema de coração, vai no cardiologista. Dente, vai no dentista. Porém, as pessoas hoje, com problema espiritual, vão no psiquiatra. Vão no psicólogo. Mas é espiritual.
Não adianta tomar calmante para acalmar e dormir. O problema é espiritual, tem que tratar com Deus, na palavra de Deus, com as coisas de Deus. O que é emocional, sim, vai tratar. Precisa tomar um remedinho, toma. Para normalizar os hormônios, tá faltando vitamina, né? Mas muitas das coisas são espirituais e as pessoas não vão na fonte. Está aqui, ó, o manual do fabricante. Ele te conhece. Ele sabe como você é, como você está. Vem para a palavra de Deus. Ele vai saber tratar você. Tem ensinamento para todas as áreas da nossa vida aqui. Mas ele não passa por cima da vontade de ninguém. Ele deu algo lá no Jardim do Éden que ele não tirou. Ele deu livre arbítrio. Ele deu a vontade de decisão, a vontade de escolha. O mesmo livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta aí, bato. Se abrir, eu vou entrar. Vou cear com ele e ele comigo. Sabe o que significa cear? Você leva para a tua mesa qualquer um? Você leva pessoas queridas, não é? Para fazer uma refeição com a tua família, contigo. Você prepara aquele melhor prato, aquela maionese maravilhosa, né? Ou aquela carne de panela, ou aquele churrasco, os assadores de plantão, né? Aquele fantástico churrasco, né? Com aquele suquinho ou aquele refrigerante geladinho. E depois aquela linda e maravilhosa sobremesa. Chegou d'água na boca em alguns aí, né? O pastor Jorge chegou atrás da máscara, lembrou do que sobrou de meio-dia. A pastora Salete confirmou. Ou seja, mesa é lugar de intimidade. É tão bom estar à mesa, não é? A gente ri, a gente conversa. E Jesus disse: se você abrir a porta, eu vou estar à mesa contigo. Mas o problema hoje é que a gente não decide abrir a porta. Nós temos receio de abrir a porta para Ele. Temos receio de mostrar quem realmente somos, quando Ele já nos conhece, quem a gente é. Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho. Eu sei da tua perseverança. Porém, tu deixou teu primeiro amor. Arrepende-te e pratica, volta a praticar as primeiras obras. Porém, tem algo a teu favor. Esses que querem dividir, tu não tem prazer nisso. Tu persevera na obra. Tu persevera no caminho. Tu persevera. E eu tenho isso a teu favor. Porque Deus, Ele aborrece aquele que fica semeando contento. É só, até uma desculpa dos religiosos, é só para a gente orar. Querido, depois que você fala de alguém para um terceiro, esse terceiro vai começar a olhar diferente para aquela pessoa. Antes não tinha nada. Depois da conversa, a pessoa começa a olhar diferente. Mas o fulano tem razão. É verdade tudo que ele me falou. A gente começa a julgar. E às vezes a gente faz isso dentro do nosso casamento, colocando no coração do nosso cônjuge contra pessoas. Nossos amigos contra pessoas. E Deus não tem se agradado de certos comportamentos que certos cristãos têm tido. É hora de um arrependimento. É hora de uma mudança. É hora de dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de verdade. Me perdoa, Pai. Não faça como aquela pessoa que eu te falei, que por falta de
tudo. Uma pessoa que um dia já teve tudo, perdeu. Tinha posição na casa de Deus, perdeu. Tinha família, perdeu. Nem os filhos, os netos não querem ver. Perdeu. Sabe, queridos? Pela falta de arrependimento. Ah, mas é difícil, bispo. É difícil, eu sei. Se arrepender é difícil. Mas é um caminho tão precioso para a gente resgatar tudo que Deus tem para nós. E o Senhor começa falando da primeira igreja, são 7. Eu não tenho tempo para falar das 7 igrejas hoje. Deus começa com a primeira igreja. A igreja que Ele elogiou, que Ele falou. Ele começou com a primeira palavra, arrependimento. Qual foi a mensagem de João Batista, o homem que preparou o caminho do Senhor? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, era a mensagem dele. Tinha fila de pessoas para se batizar. Soldado, gente, todo tipo de gente. Um dia chegou Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou eu que mereço ser batizado por ti. João, vamos cumprir as Sagradas Escrituras. Batizou Jesus. Quando Jesus sai da água, o Pai brada do céu: eis o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo em forma corpórea de pomba vem sobre Jesus. E aí Jesus sai do Jordão e começa o ministério dele. Qual é a mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus a vós. O reino de Deus é chegado a vós, arrependei-vos. Queridos, o Senhor termina no último livro da Bíblia, iniciando ele a primeira igreja dos 7 tipos que tem sobre a terra, dizendo: arrepende-te. O arrependimento, ele traz cura. O arrependimento, ele traz perdão. O arrependimento, ele traz vida. O arrependimento traz restituição. Lembra de onde você caiu? Não era uma igreja desviada. Ah, isso é para quem é desviado. Não é para quem é desviado. Era a igreja que está dentro da igreja, que havia esfriado. Não era uma palavra para desviado, era uma palavra para quem estava na igreja, ouvindo culto após culto, mensagem após mensagem. O Senhor chega e diz: lembra-te de onde tu caiu. Onde é que foi que tu deixou o primeiro amor para trás? Retoma. Retoma. Você anotava a mensagem dos cultos antes, você não anota mais. Você sublinhava na sua Bíblia. Quando Deus falava contigo, você não faz mais isso. Não é? Você conhece todas as séries da Netflix de cor, mas não sabe onde está um tal livro na Bíblia para abrir. Tem dificuldade porque não manuseia mais. Antes você tinha folhetinho no teu carro para evangelizar. Hoje você está tão preocupado em ganhar dinheiro, manter as contas, sustentar a tua casa. Lembra-te do teu primeiro amor. Lembra-te quantas madrugadas você acordava para orar. Orava pelos missionários. Gente que você nunca conhecia e jamais imaginou de conhecer. Você chorava intercedendo por eles. Lembra-te do teu primeiro amor. Mas Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei ao direito de comer da árvore da vida. Ele está voltando de novo. O primeiro casal perdeu o direito de comer qualquer fruto da árvore da vida, foram expulsos. E ele está dizendo aqui: ei, se você vencer, você vai ter o direito de comer do fruto da árvore da vida, que está lá no paraíso de Deus. Ah, eu anseio por esse dia, de entrar por aquelas ruas de ouro,
Contemplar o meu Senhor, mas também comer da fruto da árvore da vida. Eu sou apaixonado por fruto, por verdura. Eu amo demais, né? Esses dias eu estava visitando o irmão Jorge, nós saímos para caminhar na rua. Ele queria me mostrar lá, e um vizinho saiu, né? Conhece essa fruta aqui? Esqueci até o nome da fruta, Jorge, não lembro. Frutinha pretinha. Urutu. Urucum. Nunca na minha vida tinha ouvido falar desse nome. Nunca. Urucum. O vizinho veio com uma escada, vem aqui, eu quero pegar para vocês. Gente do céu. O nome é feio, mas o gosto é bom. É bom demais. Docinho. Aí o Senhor falou comigo. Assim vai ser lá no céu. Tem tanta fruta que tu não provou ainda. Ao que vencer, vai provar das minhas delícias. E o primeiro passo para vencer é o orgulho. O primeiro passo é o orgulho. Vença teu orgulho. Te arrepende. Meu marido não se converte nunca. Você já parou de orar por ele? Meu filho não se converte. Já parou de orar por ele? Minha cunhada, minha sogra, não sei quem, não se converte, tem jeito. Você já deixou de orar por ela, né? Volta a orar. Volta a chorar na presença de Deus por essa pessoa. Volta a clamar a Deus. É muito fácil dizer, eu esfriei, eu não sinto Deus. Não estou sentindo Deus. Ei, lembra-te onde foi que você deixou Deus no caminho. Onde é que foi que você deixou Deus no caminho? Aí eu me lembrava. Vem cá, pastor Marcelo e pastor Jorge, por gentileza. A Bíblia nos conta a história. Vem cá os dois. Um do lado do outro aqui, faz favor. De frente para mim aqui. De frente para mim. A Bíblia nos conta a história que vinha dois discípulos de Jesus caminhando. Os dois estavam cabisbaixos, andando. E de repente alguém vem no caminho de Emaús e se aproxima. Ei, o que houve? Que vocês estão tristes? O que aconteceu? E um deles diz, o senhor não sabe, tu é estrangeiro. O nosso Senhor morreu. Já faz 3 dias que ele morreu. E aí foram conversando e não reconheceram que era Jesus. Aí um deles convidou para entrar na casa onde eles estavam indo para comer. E sentaram à mesa para comer. E pediram para esse estrangeiro fazer uma oração. Aí quando o estrangeiro fez a oração, como ele sempre fazia, partiu o pão daquele jeito que ele fazia, os olhos dos dois se abriram. Os olhos se abriram. E no espírito deles, eles reconheceram que era o Senhor. E naquela hora o Senhor desapareceu do meio deles. E eles voltaram o caminho de volta agora felizes. Obrigado, queridos. Voltaram o caminho de volta felizes, porque o Senhor apareceu no meio deles. Tem gente que está andando pelo caminho, triste, abatido, mas não percebe que o Senhor está ali contigo. Está olhando para as lutas, para as adversidades, está olhando para os problemas e não tem percebido que o Senhor é contigo. Porque você está focado no problema. Mas o Senhor já ressuscitou. O Senhor já ressuscitou. E Ele é poderoso para te dar vitória. Ele é poderoso para te dar vitória. Ele é poderoso. Mas é necessário o quê? Voltar para Ele. Te arrepender. Amém?